Graças a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias capítulo 10. Oséias capítulo 10, verso 12. Oséias 10, verso 12. Oséias é um dos profetas menores. Por Daniel. Daniel e Amós, em Oséias capítulo 10, verso 12. Amém? Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Na quarta-feira, estive meditando com os irmãos em Jeremias 3, versículo 4, onde falávamos sobre essa mesma perspectiva do texto: preparar o coração para receber algo mais de Deus, de nos preparar para esperar do Senhor algo grandioso, algo extraordinário da parte do Senhor. Existe da parte de Deus algo que nós chamamos de misericórdia e graça. Quando a sua misericórdia, a sua graça, Ele nos salva. Só que depois disso Ele nos dá algumas ordens para que a gente cresça, que a gente frutifique, para que a gente torne santo. A salvação é um presente que nos é dado por Deus. Agora, a santificação, Ele requer de nós um trabalho, um esforço, requer de nós a purificação. Tanto Ezequiel como Oséias, eles viam um cenário de destruição pelo povo de Israel, um cenário de calamidade, um cenário de escravidão, de dor, de sofrimento. E Ezequiel fala um pouco de Judá e Oséias fala para Israel, uma situação de abandono de Deus e chamando a voltar para o Senhor. E aqui Oséias, esse texto nos fala sobre um campo que deve ser trabalhado, ser tratado, para que possa produzir e frutificar. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre preparar o coração para algo novo, preparar o coração para algo grandioso. O Senhor, como Ele nos garante a salvação, isso é um presente de Deus. Mas se quisermos experimentar algo mais de Deus, nós precisamos nos preparar o nosso coração. E isso vai gastar um tempo para que possamos ter uma sondagem sincera do nosso coração, investigar o nosso coração, vasculhar a intenção dos nossos corações, aquilo que está dentro de nós, que nos afasta de Deus, que nos impede de experimentarmos algo grandioso do Senhor. O texto que nós lemos, tanto quarta-feira quanto hoje, ele fala: preparai, ou seja, vão e faça. Nós temos um hábito de querer nos prostrar de joelho e falar: Senhor, faça na minha vida, Senhor, faça aquilo, Senhor, me abençoa, Senhor, quebrando o meu coração, Senhor, transforma. E Deus está mostrando o pecado que está dentro do seu coração para você tratar. E continua falando: Senhor, transforma a minha vida. Ele fala: vai lá, bota no pecado. Senhor, quebrando o meu coração, vai lá, confessa, se humilha. Mas queremos que o Senhor venha e faça toda a obra, e que nós ficamos só recebendo desta obra da parte de Deus. Josué, no capítulo 3, no versículo 5, disse Josué ao povo:
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué, ele estava para atravessar o Jordão, e Deus fala para Josué, diz o povo, santificai-vos. Deus não fala, olha, eu vou descer amanhã e vou santificar todo mundo. Fala, não, fala para o povo, para que eles se santificam. Havia o povo de Israel, já havia recebido as leis cerimoniais. Havia várias situações que eram proibidas no meio do povo de Israel e que eles deveriam se purificar, se santificar. Quando falamos da santificação, nós temos uma parte grande desta obra, que é a parte de olharmos para nós mesmos, de acordo com a palavra de Deus, e fazer a sondagem do meu coração, e ver aquilo que está em contrário à palavra de Deus, e me voltar para o Senhor em confissões e abandoná-lo. Josué chama o povo, santifique-vos, santificai-vos. Aquele povo, eles iam atravessar a terra prometida, aliás, o Rio Jordão, e entrar na terra prometida. E quando eles entrassem em Canaã, algumas coisas extraordinárias aconteceriam. Primeiro, é que o Jordão ia se abrir para eles passar até a seca. A segunda é que o maná parava de cair, o maná ia cessar. Terceira coisa, teriam que celebrar a Páscoa. Quando eles atravessaram o Jordão, eles iam celebrar a Páscoa, e teriam que começar a sacrificar os seus cordeiros, matar os seus cordeiros e comer. E tem que trabalhar agora, receber o pão do céu, no deserto. Agora eles teriam que entrar na terra e começar a colher, a cultivar, a conquistar. Então ele fala, preparai-vos, santificai-vos, porque aquela guerra não era propriamente daquele povo, mas o Senhor que faria grandes maravilhas no meio deles. Só que era necessário que eles estivessem com o coração preparado para receber da parte do Senhor aquilo que ele ia fazer. Era necessário que eles abandonassem a impureza, que eles se voltassem para o Senhor em confissões, arrependimento, se lançassem para o Senhor, para que pudessem receber ou experimentar as maravilhas do Senhor. Ainda de Josué, no capítulo 7, versículo 13, dispõe-te, santifica o povo e dizei, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Mais uma vez, olha, santificai-vos, tirai as coisas imundas que estão no vosso meio. O povo de Israel, quando entrava em Canaã, começava a conquistar aquela terra. E em uma das guerras que eles foram, eles viram algumas coisas muito preciosas. E Deus falou, mata tudo, queima tudo, não leve nada para casa. Só que eles viram umas capas babilônicas, viram algumas peças de ouro, outras coisas, então assim, vão levar. E carregaram. O cidadão resolveu esconder, porque era proibido, escondeu o terror dentro da sua tenda. Voltaram para a guerra, perderam feio. Josué conversando com Deus, e Deus fala, santificai, dispõe-te, santifica o povo, e dizei, santificai-vos, santificai-vos. Porque se vocês não santificarem, vocês não abandonarem, vocês não tirar fora aquilo que é impuro, se vocês não lançar fora aquilo que é abominável, vocês continuarão perdendo a batalha. Meus queridos irmãos, é interessante que o Senhor fala para nós, purifica o teu coração, abandona o pecado, lança fora toda a impureza, porque senão vocês continuarão sendo escravos do pecado, o diabo vai continuar destruindo a tua vida, destruindo a tua família, destruindo a tua finança, destruindo a tua saúde. Você não vai experimentar aquilo que eu tenho preparado, nos santificados, não vosso inimigo vai destruir a tua vida, vai pisar em você. O povo de Israel experimentaram isso, porque eles estavam ocultando o pecado, fazendo algo que era abominável, e Deus não permitiu no meio do seu real. Deus fala, tira, santifique-os, purifique-os. Mas nós temos dificuldade de fazer isso. Nós queremos receber as bênçãos de Deus, mas continuamos com o nosso coração cheio de imundícia,
cheio de pecado, acalentando o pecado. E falávamos hoje pela manhã sobre isso. Queremos andar com Deus, queremos andar também segundo os padrões do mundo. Dizemos que amamos a Deus, mas queremos nos adequar aos padrões do mundo. Às vezes a boca cheia de imundícia, cheia de coisas do pecado em nós. E o Senhor fala: santificai-vos, purificai-vos, tirai as coisas condenadas do vosso meio. Deus querido, o Senhor mostra e ensina a sua palavra. Você precisa tirar da sua vida, tirar do seu hábito aquilo que é condenado pelo Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos dar desculpas, justificar o nosso pecado, justificar pelo fato de termos aquelas coisas condenadas no nosso meio. O cidadão que levou a desgraça no meio do povo de Israel, talvez ele pensava: você vai ser só algumas peças de roupas, vai ser só algumas peças de ouro, algumas joias. Foram tantos, foram queimados, destruídos, isso aqui é nada. Mas por causa da desobediência a Deus, eles começaram a sofrer punições. Deus deixou de lutar por eles. Deus não foi à batalha com eles, e eles perderam a batalha para o povo pequeno. E eles iam perder novamente se não tivessem se purificado, lançado fora as coisas imundas. Segundas Crônicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 5. E lhes disse: ouve-me, ó Levi, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus, o Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Aqui ele chama a atenção dos líderes para santificar a casa do Senhor, tirai do vosso meio, tirai do santuário as coisas imundas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a postura da igreja. A postura da igreja deveria ter diante de pessoas que têm práticas de imoralidade. E ele fala: expulse tal indivíduo do meio de vocês. Expulse. Aí Paulo, ele é bem radical. Ele fala: unir meu espírito de vocês, e tal cidadão foi entregue a Satanás para que seja destruído. Porque não se ouve falar de imoralidade tamanha no meio dos ímpios. Como é que eles toleram isso no meio de vocês? Por isso há uma necessidade que a gente trate do reino de Deus com seriedade, e que expulse do meio aqueles que estão vivendo em imundícia e não querem se tratar. Há aqueles que se arrependem e voltam para o seu arrependimento e confissões, mas há aqueles que estão de cabeça dura, continuam de coração endurecido e não mudam e não querem mudar suas vidas. E a palavra de Deus fala: tira do nosso meio, que o Senhor não vai andar no meio de vocês, não estará no meio de vocês, se essas coisas continuarem acontecendo e vocês não tratar isso. Preparar o coração para receber algo novo do Senhor. Por que devemos preparar o nosso coração para recebermos algo novo de Deus? Eu quero destacar alguns pontos. Por que devemos preparar o nosso coração? Isso é um trabalho seu, uma obra sua. Você precisa preparar o seu coração para receber algo novo de Deus. Primeiro, porque o nosso coração é falso. Você pode falar assim: ah, meu coração não é falso. Bom, aí nós temos um grande problema. A Bíblia diz que é. Eu acredito na Bíblia. Olha o versículo 5 de Oséias 10. Aliás, versículo 2 de Oséias 10. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. O Senhor falando através do profeta Oséias: o seu coração ele é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. A denúncia que Deus está fazendo por meio de Oséias ao povo de Israel. O povo estava agindo com falsidade. E Oséias fala que da mesma forma que multiplicaram os seus
multiplicava os altares pagãos, como multiplicava as colheitas, assim mais belas colunas eles faziam ao Deus pagão. Eles continuavam se prostrando a deuses que não eram Deus, aos seus deuses que foram criados pelas suas mãos. E o Senhor fala: o seu coração é falso, por isso serão culpados. Sabe quando você disfarça de servir a Deus, mas está andando em transgressão, em desobediência, e você sabe que está em desobediência? Você diz que Deus é tudo para você, mas você continua transgredindo a palavra de Deus, porque você sabe que está fazendo errado, porque você sabe o que é pecado, você sabe o que é errado. Aí Deus fala para você: o seu coração é falso, por isso serão culpados. Que você diz que ama a Deus, diz que Deus é o seu Deus, diz que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu amado, mas você continua andando em desobediência, andando em transgressão, andando de forma contrária à palavra de Deus. O versículo 12 que nós lemos, ele fala sobre o campo de pouso. É interessante esse campo de pouso. Para a nossa língua é meio esquisito, que você consegue compreender direito. Mas o campo de pouso era um campo que outrora produziu com abundância, que deu frutos, que prosperou, mas que depois ele deixou de ser cuidado, deixou de ser tratado e começou a ser infestado por ervas daninhas. A terra passou a endurecer, tornou uma terra dura, seca, cheia de raízes, coberta de ervas daninhas que não produzia mais, que não nascia, que não germinava. Ele fala: o campo de pouso não era um campo qualquer, mas era um campo abandonado, que estava cheio de mato, de entulho e cheio de raízes, terra endurecida que não produzia. Ele fala: esse coração, um coração que parece que ama a Deus, mas ao mesmo tempo está andando de acordo com o mundo, amando as coisas do mundo, aquilo que é contrário à palavra de Deus, que diz ao mesmo tempo: ó, Deus é o meu Senhor, mas ao mesmo tempo olha para aquele mundo todo deslumbrado, diz que Deus é o meu Senhor, mas continua cheio de imundícia, de imoralidade, de depravação, de sujeira, que não tem coragem de abandonar o pecado. Seu coração está endurecido, ele está petrificado e não consegue ou não quer abandonar o pecado. Então, Oséias, a primeira denúncia, porque precisamos tratar o nosso coração, porque precisamos preparar o nosso coração para receber algo novo, é porque ele é falso. Você precisa entender que o seu coração, ele naturalmente não tem muita disposição para buscar a Deus. O teu coração, como o meu, ele não tem muito desejo pelas coisas santas, pelas coisas eternas. O desejo é estar se saciando nas coisas desse mundo. Para um pouco e pense como você dedicar a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho, os seus recursos. Onde você tem aplicado ele? No reino de Deus? Você tem investido generosamente em missões? Você tem sido generoso na obra do Senhor? Ou você está preocupado com o seu bem-estar? Consigo mesmo? Observe aonde você tem investido a sua vida, o seu tempo. Onde é que você gasta as primeiras horas do seu dia? Em que você dedica a maior parte das suas energias? Da sua energia, sua vitalidade, ela é investida nos pés do Senhor? Em oração? Em devoção? Ou no seu labor? Aquele dia que você amanhece meio disposto, meio doente, você deixa de fazer suas coisas de casa, no seu trabalho? Mas você deixa de tudo, não deixa? Por uma pequena indisposição, por um mal-estar. Olha como é o nosso coração.
Faça uma sondagem do seu coração se tem aplicado. O que Deus está falando, Ele não está falando que vai te abandonar. Ele está falando que o seu coração é falso e precisa ser tratado. Ele tem que ser mudado. Você precisa ser sincero com você mesmo e com Deus. Deus conhece sua vida, conhece seu coração. E Ele quer tratar com você. E para Ele tratar com você, você precisa assumir que você tem amado com muito mais. Amou o mundo, os seus prazeres. Você não tem coragem de investir generosamente no reino do Senhor. Você não tem coragem de gastar tempo suficiente no reino de Deus. Você não tem gastado sua energia nas coisas de Deus. Quando você vai buscar o Senhor, está cansado, está exausto. E o que José está falando é que o coração é falso, por isso serão culpados. É um coração que é endurecido, está pedrificado. Você precisa olhar para o seu coração e encontrar os seus pecados e tratar os seus pecados. Porque é você que tem que tratá-los. É você que tem que abandoná-los. Tem que assumir o seu erro, assumir as suas falhas, para que possa ser tratado e ser mudado. Enquanto você achar que está bem com Deus, que Deus é tudo para ti, e continuar vivendo no pecado, Deus não fará nada grandioso na sua vida. Você vai continuar com uma vida cristã medíocre, sem experimentar coisas grandiosas do Senhor, sem testemunhos, sem uma vida, sem uma ação do Espírito Santo, porque Ele não opera no coração cheio de imundícia. Tem que limpar o seu coração, tem que abandonar o pecado, tem que reconhecer que o seu coração está inclinado pelas coisas do mundo e se deleita nas coisas do mundo. Tem que reconhecer que há uma necessidade de ser transformado nos seus gostos. O segundo aspecto é que o nosso coração, ele é hábil, habilidoso para criar ídolo. Mas passar, eu não tenho nenhum ídolo não. Se eu conversar 20 minutos com você, eu chego com o seu ídolo. Se eu investigar você em 20 minutos de conversa, eu encontro o seu ídolo. Você só não assume se você não quiser. E muitos não querem mexer no seu ídolo. Muitos não querem. Muitos não querem tratar com seus ídolos. Eles querem continuar com seus ídolos. Eu quero dar um desafio para você nesta noite. Se Deus nesta noite, Ele te visitasse e pedisse para você o seu filho, a sua filha, você daria? Você daria? Como Deus deu para Abraão, você daria o seu filho? Mas Ele está te pedindo isso. Mas você não daria, porque você o ama demais, até acima de Deus. Se Deus pedisse para você, sai da tua casa, sai da tua terra e vá para onde eu estarei, você iria? Você abandonaria o seu emprego, a sua casa e iria? O nosso coração, ele é habilidoso para criar ídolo. Cristo fala: aquele que eu deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, o que ele fala? O que ele fala? Não é digno de mim. Vocês não estão com medo de falar? Fale algo. Não é digno de mim. Vocês sabem o texto? Que ele deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, ele diz que não é digno de mim. Você o deixaria? Você o abandonaria? Por amor a Cristo? Ele continua falando no versículo 12: arai. Hoje não temos muito contato com a questão de arar. Alguns irmãos conhecem, a maioria não sabe o trabalho, o processo de arar. Naquela época de Oséias não era arado como trator, hoje é mais rápido, mas o processo é basicamente o mesmo. Naquela época era feito por um homem, um animal ou dois animais que aravam o solo. E o processo demorava.
terra estava dura, então demorava mais para arar o solo. O animal ia e voltava até o solo fosse quebrando aquele solo. Ele fala: arai o vosso coração. Ou seja, quebre o teu coração. O Senhor não fala: eu vou arar o teu coração. Não, ele não fala, ele fala: arai. É para você fazer. É uma ação que você precisa fazer. Você precisa quebrar o seu coração. Pastor, como eu farei isso? Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. E lembre que é para a promessa de Cristo: aqueles que se humilhar, eles serão exaltados. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Mas não espere que Deus te humilhe, porque Deus nem pode fazer isso. Mas a ordem do Senhor é que eu e você nos humilhamos diante do Senhor, nos prostramos, nos rendemos, nos lançamos diante do Senhor. Humilhar e reconhecer o nosso pecado, lançar isso para o Senhor. Eu tenho falhado nisso aqui, eu tenho errado nisso aqui, eu tenho caído nesse ponto. É exatamente esse ponto que eu tenho caído. É exatamente aquilo que é o meu pecado e eu não consigo ultrapassar. É exatamente nesse ponto que meus olhos têm sempre falhado. Eu tenho sido aprisionado, escravizado. Eu tenho amado mais o meu filho, amado mais a minha esposa, amado mais o meu trabalho, amado mais o meu tempo, o meu dinheiro, o meu conforto, seja lá o que for. Coloque diante do Senhor, fale para Deus, are o seu coração, trate com Deus o seu coração. Ele precisa ser tratado. Não haverá um outro local para tratar o seu coração senão diante de Deus. Se você não estiver disposto a colocar o seu coração diante do Senhor e assumir os seus pecados, assumir a sua falha, assumir a vileza do seu coração, você não será mudado e nunca irá experimentar algo maior de Deus. Não irá desfrutar de um toque maior do Senhor. Vai continuar seco, continuar frio, e é muito provável que nem entrará no reino de Deus. Porque aquele que foi transformado pelo sangue do Senhor, ele tem sede, ele tem fome, ele tem desejo pela presença de Deus. E ele vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Eu não estou falando, irmãos, que você vai sair daqui e falar assim: mulher, vamos ajuda as coisas, vamos embora que nós temos que ir para tal lugar. Não, não faça isso não. Isso é loucura. A não ser que Deus te chamar, você tiver plena convicção que esse é o chamado de Deus para você. Talvez nenhum de nós iremos daqui para outro estado, para outro país, ser um missionário, um pastor. Mas todos nós temos uma responsabilidade nessa caminhada, de sermos fiéis ao Senhor, de aqui onde nós estamos frutificar, dar frutos, frutificar onde você está, ser bênção e abençoar as vidas. Mas enquanto o Senhor não for prioridade, você não vai experimentar algo grandioso de Deus. Pode ser um profeta do Senhor aqui neste lugar. E Deus quer fazer de você a boca dele aqui. Lá no retiro, o pastor Eliseu procurava média de quantos habitantes tinha no nosso tanque. Estatística de mais ou menos 3 mil habitantes. 20% daria 600 pessoas, não é isso? Mais ou menos isso que foi a estatística dada. O Senhor sonha com uma igreja com 600 pessoas. É muito? Não, não é. É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Olha o tamanho do tanque. Olha o tamanho, tanto de gente longe do Senhor, escravo do pecado. O problema é que nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com nossos próprios ídolos, que não conseguimos olhar além dos nossos próprios desejos. Não conseguimos ver as pessoas com longe do Senhor. Não conseguimos arar nosso coração para experimentar algo grandioso de Deus. Talvez aqui o Senhor já levantar os David Bryant, Jonas Edwards, Charles Spurgeon, aqui no nosso meio. Mas é necessário que o coração seja arado, seja trabalhado, que os ídolos sejam removidos, sejam quebrados, lançados fora, para que Deus faça uma obra grandiosa. É necessário que você abandone o pecado, abandone os seus próprios desejos, a sua própria vida, e fale: Senhor, eu quero ver para ti. Aqui vai levantar as Susanas Wesley e tantas outras grandes mulheres que passaram e irão se levantar em nosso meio. Mulheres de autoridade, mulheres de fibra, mulheres que
que amam o Senhor, que se submetem a Deus e que serão bocas de Deus. É necessário tratar o seu coração para experimentar algo maior da parte de Deus. Em terceiro lugar, devemos preparar o nosso coração, porque há uma promessa. Quem gosta de promessa aí? Só eu que gosto de promessa? Tem dois aqui, aumentando mais. Está pouco ainda. A gente pouco de promessa, meu Deus do céu. Nós temos muitas promessas na palavra de Deus. Muitas promessas. Devemos preparar o nosso coração, porque há uma promessa. O versículo 12, no finalzinho dele, ele fala: até que ele venha. Até que ele venha. Qual é a promessa? Que ele virá. Você prepara o seu coração, limpa esse campo de pouso, ara o seu coração, abra suco o seu coração, até que ele venha. Ou seja, clama o Senhor, busca o Senhor, prepara o seu coração, continue limpando, tirando, removendo toda a sujeira, até que ele venha, e ele venha com poder, com autoridade, e fará grandes maravilhas. Meus queridos, há promessas grandiosas do Senhor, daquilo que Deus fará no coração que está purificado, na vida daquele que está com o coração limpo. O Senhor fala que vai fazer milagres grandiosos no meio do teu povo. Grandes maravilhas operadas nos apóstolos. Por que isso não acontece nos nossos dias? Porque o nosso coração está cheio de entulho. Ainda estamos como um campo de pouso, com o coração ainda endurecido. Ainda não estamos preparados para receber algo maior da parte de Deus. Quando o Senhor fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16, ela pegará em serpente e ela não fará nenhum mal, tomará o veneno e não lhe causará nenhum mal. É onde se for colocar a mão para realizar curas e milagres. É uma promessa do Senhor para os nossos dias, para os seus servos, para os seus discípulos. Porque não experimentamos isso, irmãos? Porque estamos com o coração cheio de entulho. Porque nós estamos longe do Senhor. Estamos tão acostumados com o mundo, estamos tão acostumados a viver uma vida medíocre, uma vida fria, uma vida sem experiências com Deus, e preferimos continuar assim. Aí o Senhor fala para o seu povo, para nós nessa noite: prepare o seu coração, organize a sua vida e espere grandes coisas de Deus, porque Ele fará coisas grandiosas no meio do seu povo. É uma promessa do Senhor, é uma promessa do Senhor. Você já imaginou ver mortos sendo ressuscitados, doentes sendo restaurados, as mãos suas sendo usadas para operar maravilhas e milagres? E Deus pode fazer isso. Ele procura homens e mulheres que estão dispostos a submeter ao Senhor, para ser sua vida usada pelo Senhor. A questão é: quem é que vai pagar esse preço? Quem está disposto a pagar o preço? Eu faço como aqueles apelos: onde está a primeira pessoa que vai se levantar, mas eu vou pagar o preço para isso? Aquele carro de som que passa aí para comprar, o primeiro pai, a primeira mãe, o jovem, o adolescente, que vai se levantar e vai dizer: eu vou pagar o preço para ser usado por Deus. Quem é que vai estar disposto a pagar esse preço? Ser usado por Deus. Charles, se não me engano, o Charles Spurgeon, que ouviu uma pregação onde o pregador dizia que o mundo estava para experimentar, para conhecer aquilo que Deus seria capaz de fazer por um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. E ele lá no seu lugar fala: eu quero ser esse homem. Eu quero ser este homem. A nossa geração está por ver aquilo que Deus poderá fazer no meio da vida de um homem e uma mulher totalmente entregue nas mãos de Deus. A questão é que as nossas preocupações atuais não é em ser usado por Deus. Não é. Ou é muito pouca. As nossas preocupações têm sido como
vou viver bem nessa sociedade? Como posso desfrutar das benesses dessa vida? Como posso viver uma vida tranquila e morrer com muitos anos de vida e muita saúde? Ninguém quer morrer de saúde, né? Você não quer morrer doente. Pensa que dilema complicado. As nossas afeições não têm sido para buscar o Senhor, ou tem sido muito pouquinho para o Senhor. Nós não temos visto com muita facilidade pessoas que querem buscar a Deus. As pessoas que têm tratado a Deus de forma relaxada, tratado a Deus como se fosse um brinquedo ou uma coisa qualquer. Nos dias de angústia a gente fala: Senhor, faça um milagre, Senhor, opera na minha vida, Senhor, faça isso. Mas quem é que quer se entregar inteiramente a buscar o Senhor? Para abandonar o pecado, para se humilhar diante do Senhor, com jejuns, com oração, com clamor, com súplica. Quem é disposto a virar as madrugadas, prostrado diante do Senhor, humilhar aos pés do Senhor? Quer a família ser abençoada? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Quer a sociedade ser mudada? Mas quem é que quer virar a noite de oração, quer aí virar 2, 3, 4, 5 dias de jejuns, clamor e súplica? Não quer pagar o preço? Então não vai experimentar também esse agir de Deus. Você vai ficar na plateia, enxergando Deus agindo, vendo Deus operando, e você de longe, como aqueles fariseus invejosos, criticando, remoendo, apedrejando, porque não está experimentando, porque não quer experimentar o amor de Deus, não quer experimentar a ação de Deus, não quer pagar o preço para que Deus opere na sua vida. Se queremos experimentar as promessas de Deus, precisamos pagar o preço até que Ele venha, tratar o nosso coração, arar o nosso coração, abandonar o pecado, buscar o Senhor, virar a noite em jejuns, em oração, em clamor, em súplica, mortificar o nosso corpo, matar o nosso eu, para buscar o Senhor. Se não estiver disposto a buscar, meus queridos irmãos, você não vai experimentar. Eu não estou dizendo que você não seja salvo, estou dizendo que não vai experimentar algo mais de Deus. E não vai experimentar porque você não quer experimentar. Quando Jesus Cristo apareceu pela terceira vez, os discípulos estavam trancafiados numa casa. Ele aparece e ele vira para Tomé e fala: olha aqui, Tomé, toca as minhas mãos, toca do meu lado, veja. E Tomé se prostra e fala: Deus meu e Rei teu. E fala: agora tu crê? Agora você crê? Felizes aqueles que crerão sempre. Felizes aqueles que irão crer e que não verão. Pela fé criamos essa ação de Deus, que Ele continua operando, agindo em nossos dias, fazendo maravilhas e milagres. Continua usando homens, mulheres, mesmo crianças. Ele continua usando aquele que busca o Senhor, aquele que se prostra diante do Senhor. Eu quero concluir a palavra desta noite, o finalzinho do versículo: e chova a justiça sobre vós. E chova a justiça sobre vós. Depois de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor, de esperar no Senhor, de continuar aguardando, virá a chuva da justiça sobre nós. O Senhor irá operar maravilhas, operar milagres, fazer coisas grandiosas sobre o seu povo. Mas é necessário que esperamos, que nos preparamos, que nos deleitamos no Senhor. É necessário que nós nos voltamos para Ele, em clamor, em súplica, purificando o nosso coração, abandonando o pecado, tratando com o nosso ego, tratando com o nosso pecado, nos voltando para o Senhor, mortificando o nosso eu, para experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós, até que Ele venha
Ele prometeu que faria e Ele fará. O Senhor não muda, Ele não deixa de cumprir com as suas promessas. Ele é o Deus soberano, Deus santo, Deus puro, Deus perfeito, um Deus que cumpre com suas palavras. O grande problema é que nós não estamos preparados para experimentar mais de Deus. Nós estamos preparados para experimentar de uma ação grandiosa do Senhor. Por isso, não experimentaremos. Porque os corações estão endurecidos. Os corações estão petrificados. Porque ainda está indiferente a Deus. Que ainda não querem buscar o Senhor. Na hora que você dispor a buscar o Senhor, grandes coisas você irá experimentar da parte do Senhor. Amém? Que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele tenha compaixão de cada um de nós e nos ajude a vivermos para a glória de Deus. Ministério do louvor.
do Senhor na sua vida, no seu coração. Se prostre, se rende diante daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é perfeito. Não se preocupe com quem está ao seu lado, com quem está à sua frente, mas adentro do Santo dos Santos, no santo altar, na presença do grandioso Deus. Depara diante do Senhor, e é você e Deus nesse momento. É você e Deus nesse momento. Declara com seus lábios que só Ele é santo, que só Ele é puro, que só Ele é perfeito, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é Rei. Declara com seus lábios que Ele é Deus sobre toda a terra, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer maravilhas, que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus que restaura. Mas declare com o Senhor, declare ao Senhor nesta noite. Abra o seu coração diante do Senhor, derrama-te diante do Senhor. Adentra na presença do Santo e Santo, diz a palavra de Deus, pelo novo caminho preparado pelo sangue do Cordeiro. Não se preocupe com as pessoas do seu lado, não curva a sua cabeça, veja os seus olhos, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo está no nosso meio. Ele está procurando um coração quebrantado, Ele está procurando um coração contrito, Ele está procurando aquele que está se humilhando. O Senhor quer fazer maravilhas nesta noite, neste lugar. O Espírito Santo quer fazer coisas grandiosas na tua vida. Se você o buscar, se você o clamar, se você se derramar, você irá experimentar o toque do Senhor. Deus nos fala, nos ordena: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Diz: clama ao Senhor, glorifica, exalta o Senhor. Oh, povo de Deus, busca o Senhor, suplica, clama ao Senhor, insista com o Senhor, insista com Deus. Se tu procura alguém nesta noite, ó Deus, encontra-me, acha-me, Senhor. Coloca-se à disposição do Senhor. Espera grandes coisas de Deus e entende grandes coisas para o Senhor. Se o meu povo, o Senhor continua falando, se o meu povo que chama o meu nome, se este povo se humilhar, se você clamar ao Senhor, se você buscar o Senhor, oh, Ele virá e tocará no seu coração nesta noite. Ele vai tocar na sua vida, Ele pode tocar nos teus olhos, Ele pode tocar nos teus lábios, Ele pode curar as suas feridas, libertar a enfermidade, da escravidão do pecado. Ele pode fazer maravilhas, Ele quer fazer maravilhas, mas clame ao Senhor. Oh, povo de Deus, busque o Senhor, busque o Senhor, derrame-se diante dEle, dilaga os vossos corações diante do Senhor, prostre diante do altar do Senhor, adore o Rei dos Reis, adore o Rei dos Reis. Ele é Deus, Ele o ama, Ele quer tocar na sua vida nesta noite. Por isso, ó, querido irmão, suplique, clame, derrame, confesse, lance diante das vossas transgressões e iniquidades, lance diante das vossas dores, lance diante do Senhor, porque Ele tem aprisionado, tem acorrentado, Ele tem impedido de você crescer, você desenvolver e experimentar algo novo do Senhor. O Senhor nos chama: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fala: vinde a mim, não vá diante do Senhor pela fé, se aproxime de Deus pela fé, experimente grande coisa do Senhor. Coloque diante dele as suas lutas, os seus temores, os seus medos. Coloque diante do Senhor. Fale para o Senhor o que tem lhe aprisionado, o que tem lhe feito sofrer, o que tem lhe feito chorar. Fale para o Senhor. Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai justo. A palavra de Deus fala que Deus não resiste o coração quebrantado. O
Por isso, ó, se quebrando diante do Senhor. Fale do seu estado de miséria para Deus. Fale da escravidão do pecado que tem estado sobre você, que você não tem conseguido vencer. Fale para o Senhor, fale para Deus. Confesse seus pecados. Abra os seus lábios, confesse seus pecados ao Senhor. Ele é grandioso, Ele é grande em misericórdia, grande e rico em bondade. Ele pode curá-lo, Ele pode transformá-lo, Ele pode perdoá-lo e Ele fará. Oh, Deus grande e poderoso, Deus eterno, Deus de maravilhas. Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Grande és tu, ó Deus. Deus entronizado entre serafins e querubins, que fez o teu trono mais alto dos céus, é cheio de esplendor e glória tu és, Senhor. Não há Deus igual a ti, não há Deus semelhante a ti. Só tu és Senhor, só tu és Deus, só tu és puro e perfeito. Oh Deus de poder, olha para o teu povo aqui nesta noite, olha para a tua igreja aqui nesta noite, Senhor. Aqueles que estão se derramando diante de ti, ó Espírito Santo, visita nesta noite, ó Deus. Traz renovo, Senhor. Restaura os corações feridos, ó Deus. Traz vigor à alma cansada, Senhor. Oh Deus, visita o teu povo. Visita a tua igreja, meu Deus. Traz restauração, Senhor. Refrigera esta alma cansada, meu Pai. Oh Deus, quem temos nós no céu e estão a ti, Senhor. Somente tu és o nosso deleite. Somente tu és o nosso Deus. Só tu és nossa possessão, Senhor. Tu és a nossa vida, o nosso tudo és tu, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Visita o teu povo nesta noite, ó Deus. Visita, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, opera em nossos corações. Revigora esta alma cansada, Senhor. Revigora esta alma faminta, ó Deus. Derrama o teu poder nesse lugar, Senhor. Que teu povo experimentar de tua presença, ó Deus. Oh, Senhor, toque nesse coração nos derramando diante de ti. Eu clamo a ti, ó Deus, da tua presença. Eu suplico do Espírito Santo. Oh, Deus, purifica esses lábios, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, ó Deus. Oh, Deus de maravilhas. Venha sobre a tua igreja, Senhor. Toque em nossos corações, ó Deus. Dá-nos a tua presença, meu Pai. Ajuda-nos a buscarmos a ti. Nos ensina a nos prostrarmos diante de ti. Nos ensina a nos voltarmos para ti, ó Pai querido. Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, teu Filho bendito. Visita o teu povo. Ó Espírito Santo de Deus. Toque em cada vida aqui nesta noite. Eu suplico a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Seja com a tua igreja. Não nos deixe voltar daqui, ó Pai amado, da mesma forma, Senhor. Mas que seja movido, Pai Santo, pela tua presença gloriosa. Traz-nos júbilos de alegria, Senhor. Eu clamo a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai amado, cura, Senhor, essa terra ferida. Cura, Senhor. Cura, Senhor, esse coração abatido. Dá-nos a tua presença, ó Deus. Pai, eu te suplico em nome de Jesus. Continue conosco. Este é meu clamor. Esta é minha petição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.